Dançando com o Caos é um espaço para conversas que mergulham nas nuances, mistérios e oportunidades que uma travessia pode manifestar em nossas vidas. Através do encontro de diversos conhecimentos e vivências, buscamos tecer juntos formas sábias e criativas de lidar de maneira saudável com as travessias que fazem parte da jornada que é viver. Eu sou Juliana Bley, sou psicóloga, mestre em psicologia e venho tecendo há 2 décadas um trabalho que eu chamo de gestão da travessia, um conjunto de recursos e estratégias capazes de apoiar as pessoas no autocuidado e na vivência de crises, transições e mudanças, na vida pessoal, na carreira, no mundo dos negócios. Dos meus estudos e práticas com esse tema surgiu o livro Gestão da Travessia, um aprofundamento com um curso online e agora esse podcast, Dançando com o Caos. Cuidar da gente e cuidar do futuro. Desde menina, a arte de sonhar futuros me inspira e me acompanha. Eu confesso que eu já suspirei mais pensando em futuros. Atualmente, ao olhar para a nossa sociedade polarizada, emergência climática, inteligência artificial, esse exercício me traz mais frio na barriga do que suspiros. Esperançar nunca foi tão preciso e nunca foi tão precioso. Nessa caminhada longa, nutrindo dentro de mim a imagem de um mundo mais cuidadoso com todo mundo, dentro e fora dos ambientes de trabalho, eu tenho convidado muita gente a sonhar esse sonho junto comigo, por mais que ele pareça tão utópico às vezes. O Galeano me ensinou que a utopia serve para mover o horizonte para frente, e isso nos faz seguir caminhando. Nessa conversa sobre cuidar da gente e cuidar do futuro, eu convidei alguém que trabalha intensamente por um amanhã onde caiba todo mundo. Um amanhã que reconheça o legado dos que vieram antes de nós e produz em nós resiliência por meio da diversidade. E de um olhar para uma tecnologia que possa se apresentar de forma mais humana e mais inclusiva. Uma grande barqueira de travessias, cheia de amor, responsabilidade e cuidado, a minha convidada para esse episódio de encerramento da primeira temporada sonhava desde menina com futuros inclusivos. Hoje ela é uma das 100 futuristas afrodescendentes mais influentes do mundo. Grazi Mendes é executiva na área de tecnologia, autora, professora, conselheira e palestrante. Ela atua há mais de 2 décadas na construção de futuros plurais e inclusivos. É fellow do Columbia Women's Leadership Program, da Columbia University, mestre em design de futuros e professora da Fundação Dom Cabral. É autora do livro Ancestrais do Futuro, que é maravilhoso, qual a mudança que o seu movimento alcança, obra semifinalista esse ano do Prêmio Jabuti Acadêmico. Ela também é colunista do MIT Sloan Management Review. Te honro, Grazi. Seja muito bem-vinda nessa conversa. A honra é toda minha, muito feliz de estar contigo, né, uma parceira de travessias, no plural, né, mas também uma pessoa que me inspira muito e que vem fazendo revoluções por essa ética do cuidado, e temas que são tão importantes, você tem sido uma grande voz, né, pra poder fazer com que isso chegue a mais pessoas. Então, para mim é uma honra e uma grande alegria poder estar aqui contigo. Para mim também, estou muito feliz. Vim até com a minha camisa do cuidado para honrar esse nosso espaço e esse valor que eu sei que também é muito caro para você em tudo que você faz, né? Quero começar por esperançar a nossa conversa, Grazi. Quando eu comecei a tomar contato com os futuristas, há uns 20 anos atrás, sonhar o futuro causava entusiasmo, curiosidade, vontade de imaginar. Hoje, em plena travessia aí paradigmática, eu vou te confessar que sonhar com o futuro traz um misto aí de cautela, curiosidade, mas também tenho escutado muita desolação, né, na voz das pessoas, no cansaço, na exaustão. Com esse teu olhar amoroso e humano para esse caminho do futuro, você lembra a gente que é preciso educar a esperança para construir esses futuros possíveis. Como é que a gente faz para educar a esperança? É, e é bom a gente começar com a esperança, né, porque é Uhum. ela que mobiliza transformações, esperança como verbo. E aí tem uma cena do Desmond Tutu, quero começar com isso, assim, numa entrevista que ele estava dando, e aí uma jornalista vira e fala: "Como que você pode ser tão, você ter esse olhar, né, tão positivo em relação às coisas, ser tão otimista?" E aí ele traz uma resposta, que é uma resposta que me marca muito, que ele fala: "Ô", né, se fosse um mineiro ia falar: "Ô minha filha", né, mas veio com esse tom de "ô",
Eu não sou otimista, eu sou um prisioneiro da esperança. Oh, E o que eu acho muito interessante é porque a jornalista estava contrapondo exatamente como que você pode ter uma perspectiva tão otimista diante de tantos desafios, de tantas mazelas, de tanta distopia, né, que é esse estado, né, que a gente projeta em que a gente vai lutar pelo mínimo, vai ser sempre da escassez, né, essa projeção a partir da escassez. E é importante relembrar esse trechinho do Desmond Tutu, porque as pessoas esperançosas não são aquelas que estão desassociadas da realidade, né, são aquelas, pelo contrário, checam a realidade, põem reparo na vida, né, estão diante das estatísticas, do que a gente está vivenciando, mas a esperança, e aí agora Santo Agostinho tem 2 filhas lindas, né, que é a indignação, essa nossa capacidade de se indignar com as coisas que não deveriam ser como são, e a coragem para efetivamente mudá-las. Quando a gente pensa que esperança é isso, esse misto de indignação, você precisa inclusive checar se a gente ainda tem capacidade de se indignar ou se a gente normalizou tanto as mazelas que aí a gente passa por cima, né? É assim mesmo, vai ter que ser assim. Porque se você tem indignação, você também acredita que é possível mudar, que se a gente construir algumas coisas, a gente pode desconstruir, e a gente pode honrar um legado que a gente recebeu, ou seja, a gente recebeu várias coisas, várias ferramentas que hoje estão nas nossas mãos, mas a gente tem um compromisso com o futuro. Que uhum. compromisso é esse que a gente tem? A gente tem um compromisso de entregar mais possibilidades para quem vem depois, de entregar uma sociedade melhor depois que a gente passa. A gente tem um compromisso de honrar o que a gente recebeu e garantir quem vem depois tenha futuro. E diante de tantas, né, de tantas mazelas, segundo o FBI, eu acho que a gente está vivendo agora 189 conflitos pelo mundo. Ah, A gente que vivenciou, a geração que vivenciou uma pandemia, ou seja, né, que passou por um grande trauma coletivo, em que a gente, em alguns momentos, falava sobre uma possibilidade da gente construir um outro jeito de estar no mundo, entendendo a interdependência, essa visão mais coletiva. A gente sai desse momento e o que está à nossa frente é, poxa, a gente está voltando a questões tão primitivas, assim, que a gente sabe que já são modelos tão falidos, né, e que destroem muito da construção coletiva que a gente tem. Nutrir essa esperança, educar essa esperança, é muito parecido também com o que a gente tem feito com esse repertório das distopias. Se você lê os livros, assistir ficção científica, tudo, existem narrativas de futuros ali que influenciam o nosso imaginário, e que normalmente alimentam esse lugar. As máquinas vão nos destruir, ou seja, aquilo que a gente cria, né, vai fazer mal para a gente e a gente continua construindo essa visão. A gente tem o imaginário da escassez de tudo, escassez de alimento, escassez de água, escassez de planeta, né, a gente tem um imaginário de que pouquíssimas pessoas vão para uns bunkers e vão estar seguros ali, enquanto a maior parte da população vai fazer essa disputa. Isso o nosso imaginário está muito alimentado. uhum, Nutrir esperança é a gente conseguir imaginar futuros preferíveis, ou seja, realidades que sejam melhores do que a gente tem hoje, né. Pensar isso é nutrir isso. E eu preciso nutrir isso com elementos que tragam a utopia, né, eu preciso conseguir me conectar com a realidade de quem está fazendo coisas bonitas, né, de quem está pensando, por exemplo, tecnologias em prol de resolução de problemas, ver quem está usando tecnologia na busca de cura de doenças graves. Eu preciso nutrir o meu imaginário de um repertório em que seja possível eu conseguir imaginar, outros caminhos nessa encruzilhada histórica que a gente está vivenciando. Caso contrário, se eu não consigo nem imaginar outras possibilidades, dificilmente eu vou conseguir trabalhar para construí-las. A gente fala, tem futuristas e futuristas, né, cada um segue uma linha, mas quando a gente pensa futuro, é um grande exercício de imaginação coletiva, né, e como que a gente, coletivamente pode fazer um exercício de nutrir, esses futuros que podem ser melhor para mais pessoas. A gente tem, capacidade tecnológica para isso? Temos.
né, a gente tem capacidade inclusive de produção de alimentos para isso, para que ninguém no mundo possa vivenciar essa experiência terrível, né, de que é a fome, por exemplo, a gente tem. Então a gente tem aquilo que a gente precisa para construir realidades melhores. A questão é, quais são as decisões, quem está norteando isso e qual que é o nosso papel em termos de protagonismo, né, porque para muitas pessoas o futuro está dado, é quase que fosse uma coisa que já está colocada. Diante disso, de fato, não tem muito o que se fazer, mas o futuro não está dado. O futuro é uma grande interrogação. Uma grande pergunta para a gente. E aí, tá valendo isso? É isso que a gente quer? O que que a gente quer, pra frente? Quando você traz, né, cuidado é um trato nosso, a minha leitura é um pacto coletivo da Sim. gente imaginar que a gente vai colocar essa lente do cuidado para as nossas práticas, para as nossas vivências, né. Isso vale desde a dimensão menor, que eu vou falar menor, mas essa dimensão subjetiva, né, da gente se cuidar, cuidar dos outros, aprender a receber cuidado, mas também numa dimensão coletiva. O que que a gente pode fazer para que mais pessoas tenham acesso ao cuidado, tenham direito ao cuidado, né, possam viver essas experiências de cuidado. Então a gente pode fazer isso com cuidado, a gente pode fazer isso com outros elementos importantes para a construção de futuros desejáveis. Então o que a gente está precisando é nutrir mais a nossa esperança dessas referências, porque tem coisas muito bonitas acontecendo, tem pessoas incríveis movimentando coisas, para que a gente se una coletivamente, porque também não dá para fazer isso sozinho, Sim. né, nutrir essa esperança individualmente não tá dando. É, e A no gente tá isolamento precisar de mais gente. é, a gente está numa grande travessia, mas cada um está no seu barquinho, né, e olhar ao redor e ver outras luzezinhas ali no meio da travessia e se dar conta de que a gente não está sozinho, nem na desolação e nem na co na no sonho, né, isso é muito precioso. A noção de cuidado que eu gosto de ter como referência, né, é o entendimento de que cuidar é criar condições para que a vida siga. É criar condições favoráveis à vida. Então, isso que você traz tem muita conexão, né, com o esperançar. Sim, tem uma série de razões para a gente ficar desolado, perder a coragem, ou até mesmo achar que a batalha é grande demais e a gente é pequenininho demais, né. Mas quando a gente começa a entender que até no título do teu livro você provoca muito isso também, até onde a tua caneta alcança, até onde você consegue conectar os teus recursos com condições favoráveis à vida, isso já é construção desse futuro, né. Mesmo a gente estando aqui no nosso espaço, que às vezes dá uma sensação de que é tão pequenininho perto do poder e da grandiosidade do que está acontecendo, né. Gosto dessa da gente se entender também pequenos diante dos desafios, porque isso traz para a gente até uma humildade, Sim, cognitiva, assim, de entender que então a gente precisa se unir, se juntar. Meu conterrâneo Guimarães Rosa diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então sim, quando a gente tem essa noção, né, de que as questões são grandes mesmo e são desafiadoras e por isso a gente precisa de um grande coletivo que nos ajude a esperançar. Ao mesmo tempo, a gente não pode reduzir a nossa responsabilidade e o poder que a gente tem com as decisões cotidianas que a gente toma. Então, tem sempre uma mudança que a nossa caneta, ou seja, o nosso poder de decisão alcança, seja se você tem uma Mont Blanc ou você tem uma Bic, ou, né, existem os raios e essas dimensões de impacto, mas você é agente, né? Nós somos agente nesse processo, porque hoje a gente se torna realmente protagonistas e conscientes dessas decisões, coerentes com esse futuro que a gente quer, ou a gente vai acabar sendo parte do futuro desejável de alguém, né, ah, de interesses de outras pessoas. Então, quando a desesperança, ela cumpre um interesse hum, social também, né, político, nesse sentido mais amplo, ela cumpre o seu papel, né. Uma sociedade desesperançosa é uma sociedade que se volta para o individualismo, é uma sociedade que se volta para esse lugar do consumo exacerbado, de
"Ah, já que vai tudo acabar mesmo, então eu vou garantir o meu aqui, vou garantir para os meus". Ela perde essa desesperança, alimentada por um sistema, né, que vê isso como uma forma muito lucrativa. A desesperança é lucrativa, O né, ela medo gera também, né. ela gera medo, né, e o medo é lucrativo, é uma ferramenta aí de de quem tem uma lógica de construção de um determinado tipo de futuro, só que não é um futuro para nós, assim, é um futuro que a gente não pode reafirmá-lo, é um futuro que a gente precisa negá-lo e arduamente trabalhar todos os dias para que ele não seja o nosso futuro coletivo, né, porque é um futuro em que cabe pouquíssimas pessoas, e que ele é determinado por essas lógicas que vão totalmente ao contrário da ética do cuidado. Esse futuro ele não pode ser para nós, esse futuro ele não pode ser narrado, sempre, ele não pode ser, espalhado como um futuro que está dado como única opção, né. A gente precisa dos rebeldes do tempo, né, essas pessoas que negam determinados tipos de futuro, porque não é inteligente, né, a gente construir futuros em que a maior parte das pessoas não caibam neles, porque não vai existir futuro. Esse é que é a questão, assim, não vai existir, ou o futuro é coletivo, Aham. ou não existe futuro, né, ou é um total desfuturo. Por mais filosófico que isso pode parecer, isso se aplica ao cotidiano, né, isso aplica os micro universos que a gente tem, seja na sociedade, assim, nas casas, nos ambientes de trabalho, talvez principalmente porque é onde a gente às vezes passa a maior parte do nosso tempo, né, dedicado às atividades laborais. O trabalho tem uma dimensão importante na vida da gente, mas é como que a gente pensa todas essas dimensões que a gente atua, as decisões cotidianas que a gente toma e essa lente do cuidado repassando todas essas decisões e vendo as decisões que eu tomo, elas estão coerentes com o futuro que eu acredito? As decisões que eu tomo ajudam a gente a construir esses futuros, ou as decisões que eu estou tomando nos afastam, né, desses futuros que são futuros plurais, futuros melhores para mais pessoas, né? São questões que a gente pode trazer e deve trazer para o nosso dia a dia. Sim, te ouvindo me lembro daquela frase do povo Hopi, né, que nós somos os que a gente estava esperando chegar para construir algo diferente por aqui, né. Nós É, somos. Os Ancestrais do Futuro, que é o título do livro, ele traz esse lugar, independente da sua vontade, da minha vontade, nós somos ancestrais do futuro. Uhum. Porque as próximas gerações olham para a gente e vê o que que a gente está construindo, está deixando. A questão é se seremos bons e boas ancestrais do futuro ou não, né. Que tipo de ancestrais do futuro nós seremos, assim? Como que a gente está se responsabilizando por essa história que o futuro vai contar sobre a nossa atuação. Porque hoje nós somos as pessoas que ocupam as posições, né, nas organizações ou fora delas. Nós somos as pessoas que consomem, ou seja, para onde está indo o nosso dinheiro, que tipo de futuro a gente financia, a gente está fazendo isso. Nós somos as pessoas que elaboram e criam as narrativas de futuro. E dependendo dessas narrativas, a gente pode estar criando, ou anulando possibilidades de futuros. Então está nas nossas mãos, assim, ou seja, aquilo que a gente faz agora ecoa e reverbera para frente. Essa é uma análise do campo individual para a gente fazer também, né, assim, que Sim, tipo de ancestral do futuro eu estou sendo. sim, qual é o legado que eu estou deixando através das minhas microdecisões, né, porque tem essa dimensão do macro, que é para onde o mundo está indo, e que a gente sim tem, impacto sobre isso, em diferentes níveis. A gente tem uma dimensão mais aonde nossa vista alcança, essa comunidade, essa coletividade aonde a gente consegue, interferir de uma forma mais visível, e a gente tem a nossa autoadministração ali do nosso quadradinho, né, do nosso espaço cotidiano de impacto, e que também, de um jeito ou de outro, vai colocando gotas naquele oceano, mais naquele oceano e menos naquele, né. Então esse olhar mais sistêmico não é tão simples da gente cultivar, né.
quando a gente está mobilizado por medo, quando a gente está apavorado, né, por uma crise que se inicia ou por olhar para o mundo e falar: "Nossa, e agora? Tem lugar para mim nesse mundo? Para onde tudo isso está indo? Meu filho vai ter água para beber? Vai ter ar para respirar? Daqui a 5 anos, 10 anos eu vou ter trabalho ainda ou uma IA vai estar fazendo o que eu faço?", né. Então tudo isso, cria um contexto muito favorável a gente, se congelar, né, talvez se sentir impotente ou menos corajoso ou menos esperançoso. E você traz no teu livro algumas palavras que me encantaram e uma delas é a protopia, né. Conta um pouco como é que é essa ferramenta, esse olhar pode se tornar uma ferramenta de entrar, né, de ativar e de nutrir esse protagonismo em relação a futuros desejáveis e mais inclusivos. Você foi narrando sentimentos que ocupam essa dimensão que a gente chama de futuro, né. Hum, Como o futuro não está dado, mas o futuro também não é um espaço vazio, ele é permeado pelas emoções que a gente atribui ali, e a forma como a gente se sente em relação ao futuro determina as nossas ações. Ou seja, se eu tenho e todos os afetos são extremamente importantes, né. Você ter medo é importante, porque o medo traz pra gente a noção de limite, precaução, o medo dominando a sala de comando é que é o problema, né, porque ali traz também junto essa paralisia, né, essa não esse não movimento, esse excesso de medo traz, porque também vem junto a dona ansiedade, né, que aí essa ansiedade toda também muitas vezes nos paralisa e nos adoece também em relação a essas coisas que estão vindo pela frente. Então a gente tem, estava falando dessas emoções que permeiam, essa dimensão do futuro e essas emoções é que acabam também norteando muito das decisões que a gente toma, né. Então se eu tô, um pessimismo, vamos chamar de pessimismo, esse conjunto de afetos, né, que a gente olha para o futuro e se esse olhar do excesso de pessimismo, a gente se paralisa ou então a gente faz esses movimentos que são extremamente individualistas, né. Por exemplo, eu dou aula para grandes executivos, assim, e muitas vezes quando eu converso sobre legado, quase todas, as pessoas fazem uma mistura entre herança e legado. uhum, Herança é o que você deixa para os seus, legado é o que você deixa para o mundo. As coisas se encontram ali, né. Mas se você pensar legado apenas como uma dimensão de herança, você vai construir o espaço de segurança e de cuidado só para você e para os seus, né, aqueles que vão se beneficiar diretamente dessa visão de quem são os seus, né, dentro desse entorno. Se eu tenho uma mentalidade de bom ancestral do futuro e essa mentalidade relacionada a legado, eu vou pensar no mundo, eu vou partir de princípios, por exemplo, do provérbio que diz que quem planta uma árvore não vive em vão, mesmo se não usufrua dessa sombra. Então eu vou fazer movimentos no presente que vão ter uma perspectiva de impacto geracional, ou seja, eu vou precisar pensar 70 anos, né, para frente e não essa visão encurtada do tempo do para agora. A protopia traz isso, né, como que a gente, essa utopia, esse nos leva a movimentar, mas não necessariamente vai ser factível, né, por isso é essa ideia da utopia. A protopia ela traz essa dimensão também mais pragmática, mais prática daquilo que é possível se fazer na construção desses futuros desejáveis, sem cair nessa dicotomia entre otimismo e pessimismo, traz um uma noção muito pragmática do agora, né, desse agora que constrói futuros, mas você precisa ser capaz de imaginar um futuro melhor para que isso seja a sua referência do que você precisa fazer no agora, nesse curtíssimo prazo. Então, é ter essa alimentação e ter também esses objetivos mais alcançáveis para que você continue a caminhada, né, continue caminhando. uhum. É, porque o pessimismo e o otimismo, né, o otimismo ele pode nos levar a uma certa dose de fantasia, em relação a uma certa negação,
das dificuldades e dos desafios que a gente está vivendo numa coisa, né, antigamente tinha aquele livro da Poliana, né, de você fazer o jogo do contente, e fica uma coisa meio descolada da realidade. Eu Falar. vejo que hoje muitas pessoas inclusive resistem a essa positividade tóxica, esse otimismo, desengajado, porque ele vai nos dando essa sensação de estar vivendo num mundo paralelo quase, né. E o pessimismo, ele nega, como você mesma trouxe, né, ele nega a nossa percepção daquilo que é possível, do que tem recurso, do que está ao nosso alcance. Se a gente tem recurso, conhecimento, tecnologia, ciência para alimentar todo mundo, e a gente não está alimentando todo mundo, como a gente lida com esse desafio concreto, sem, entrar na paralisia e na apatia que o pessimismo traz, né, de não ter mais jeito, de que agora é só esperar mesmo, né, que as enchentes e as inundações vão chegar, enfim, né, sair desses extremos que são É. importantes. Esse excesso de idealização, né, esse futuro idealizado, perfeito, Uhum. margarinado, né, Uhum. essa coisa inalcançável e até chata demais. Ah, Mas também não vai numa ideia catastrófica, né, de uma distopia, como única possibilidade, né. A gente sabe que hoje pessoas já vivem naquilo que a gente chama da distopia, né, no sim. presente, mas é como que a gente vai entendendo essas micro-revoluções cotidianas na Hum. construção daquilo que numa visão daquilo que é desejável, mas da construção de caminhos possíveis para a gente ir construindo isso. Então isso dá para a gente uma é um é uma é um modelo de pensamento que vai revisar um pouco, e sai desses extremos, mas que se torna também mais possível, né, por conta disso. Sim, e aí a gente começa a ver materializado, né, processos de enfrentamento e criação do novo, com N maiúsculo, dessa outra margem, né, a partir de desafios gigantescos, como a questão racial, como a questão das inclusões todas, né, de populações minorizadas, populações não incluídas, de uma desigualdade econômica, social e de É. acesso a coisas muito básicas e que estão aí na nossa cara, especialmente a gente que mora no sul do Equador, né, abaixo do Equador, mais ainda. Você traz no teu livro uma coisa que me lembrou muito, né, eu sou super fã da cultura mineira, eu adoro aquela história do "Onkotô Pronkowô". Às vezes eu nos meus eventos com liderança, inclusive, trago isso, falo: "Gente, esse é o momento Onkotô Pronkowô". Apesar de eu não ser mineira, eu amo essa provocação gostosa. E você traz um conceito ancestral, né, de origem africana do Sankofa, é Sankofa que fala? Que me parece um exercício de polinização cruzada entre o passado, o presente e o futuro, né. A gente vai um pouco lá, vai um pouco cá e vai nutrindo nessa polinização, buscando semente aqui e ali, fazendo uma coisa conversar com a outra. É mais ou menos por aí essa ideia. Eu sei que isso também é um projeto teu de inclusão de mulheres negras, né, no mundo organizacional, em posições de liderança, que é uma necessidade urgente e fundamental para construir um mundo bom para todo mundo. Conta um pouquinho dessa ideia e como é que isso pode se tornar realidade no mundo corporativo. Sankofa, de tanto fazer sentido para mim, também é tatuado no corpo, né, eu tenho uma tatuagem que é exatamente o símbolo, né, esse adinkra Ah. africano, que é o Sankofa. E vem dessa lógica de que nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou pelo caminho, ou seja, a qualquer hora eu posso olhar para trás, eu posso com isso ressignificar o presente para eu impulsionar outras possibilidades de futuro. É isso que Sankofa traz para a gente como grande ensinamento, né, mas é também um é uma quebra de uma lógica de se perceber o tempo. A a ideia de temporalidade, muito numa visão mais ocidental, é como se o tempo fosse uma grande flecha, assim, né, em que o passado já passou, não importa mais, o presente ele não tem tanta graça, porque ele está acontecendo aqui agora e está todo mundo querendo um tal de um lá que nunca chega, né. É como se fosse linear, como se o tempo fosse algo linear.
E a ideia de Sankofa é uma ideia que traz a partir de filosofias africanas, inclusive a partir de um olhar mais do sul global. A gente não entende o tempo como uma uma linha, né, ou uma seta ou algo linear. O tempo é esse tempo cíclico, esse tempo imbricado, esse tempo em que, é tudo que eu fui e tudo que eu sou e que eu vir a ser acontece agora, tá tudo acontecendo no agora, né. Então não tem essa separação, então o tempo inteiro eu posso aprender a partir de saberes plurais, de saberes que eu aprendi antes e que agora não estão sendo utilizados, mas que são importantes para agora. Eu posso desaprender, né, coisas que eu aprendi que faziam sentido numa determinada época e que agora não faz mais. Então eu posso, fazer esse processo o tempo inteiro, porque não está dado, não está colocado, né, não está segmentado, ou seja, não está fixado no tempo, porque o tempo não é essa coisa fixa, ela é esse emaranhado. Então Sankofa vem desse lugar. Quando a gente traz para a perspectiva, né, de grupos que são, marginalizados, vulnerabilizados muitas vezes, é também um resgate da própria história como potência. É resgatar, por exemplo, né, a gente traz eu acabo tendo uma atuação forte na questão de gênero e raça para o mercado de trabalho. Quando a gente pensa na maior parte da população brasileira, que é formada por pessoas negras, né, qual que é o imaginário que essas pessoas têm muitas vezes e que foi construído? É que essa história, a história, né, dos seus ancestrais, é como se tivesse reduzida a momentos de dor. Quando a gente faz essa revisitar a nossa própria história, narrar a nossa própria história, a gente pode encontrar na história preta das coisas, né, a gente pode encontrar grandes pensadores, a gente vai entender berço da filosofia, né, não está na Grécia, né, está ali no Egito, né, tá ali, né, se a gente pensar na geometria, se a gente pensar em muitas das tecnologias, né, que a gente utilizou ao longo do tempo, também nasceram ali a partir, né, do continente africano, e isso faz com que a gente olhe para a nossa história com uma outra perspectiva, e aí eu posso me impulsionar, né, se eu fosse pensar, né, na lógica que está imposta, cristalizada, né, de que a as pessoas negras, por exemplo, têm um recorte, lugares fixos, imagens fixas onde elas podem se posicionar na sociedade. Quando eu olho para a história de onde eu venho, para a história de resiliência das minhas ancestrais, para a história de força e para a história da esperança, porque Uhum. imagina o que é você sonhar em condições extremamente violentas e que o horizonte está totalmente encurtado, mas ainda assim, você usar essa tecnologia humana ancestral da imaginação para você sonhar com outras possibilidades que você sabe que não vão estar para você, mas vão estar disponíveis para quem vier depois. Então, é daí que eu venho, né, dessa história que eu venho, dessa história que qualquer pessoa negra nesse planeta vem dessa história. E quando a gente olha para isso, a gente se vê com mais generosidade, a gente vê as pessoas parecidas com a gente com mais generosidade, mas a gente também consegue pensar o futuro com mais generosidade, ou seja, se foram possíveis movimentos, né, que mudaram a história, que geraram oportunidade, horizonte de sonho para muitas pessoas, a gente consegue fazer melhor, né, a gente consegue fazer melhor do que o que a gente fez antes. Então isso nutre, voltando para a primeira pergunta, né, isso nutre a nossa esperança. Sim, sim, com certeza. E esse poder, olhar para o tempo e para os recursos e para toda essa sabedoria, toda essa esse conhecimento construído, que não é só um conhecimento da cabeça, mas é um conhecimento do coração também, é um conhecimento das mãos, do fazer, é um conhecimento, né, é uma estética também de olhar para o mundo, né, tem um processo de desconstrução que a gente precisa fazer dessas narrativas fixas de mundo, para poder construir esse mundo bom para todo mundo, esse mundo a favor da vida, aonde todas as vidas de fato importam e aonde a gente possa, manter e perpetuar as condições de vida também na Terra, né.
Eu acho que essa palavra que é, né, o cerne do teu trabalho, ela é fundamental, que é a diversidade, né. Eu acho que tem um ponto aí que, no mundo corporativo, né, queria te ouvir um pouco sobre isso, né, você como executiva de uma empresa de tecnologia global, né, no mundo a gente tem esse desejo por inovar, esse desejo por sustentabilidade do negócio, né, que o negócio prospere, crescimento exponencial e abertura de novos mercados, enfim, esse é o dia a dia do mundo corporativo, né, da liderança, dos tomadores de decisão, de quem está ali, capitaneando esses grandes barcos que afetam tanta gente, né. E ao mesmo tempo, a gente sabe pelo aprendizado ancestral e também pelo entendimento do que é criatividade e inovação, que não há criatividade e inovação sem diversidade de Sem ideias, jeito de não. tons de pele, de gêneros, de visões de mundo, de pessoas super letradas e pessoas nada letradas, e o conhecimento que elas têm tem o mesmo valor. Como que a gente articula, essa necessidade do mundo organizacional e, por consequência, das pessoas que estão lá dentro, por, construção de um futuro próspero, inovador, expansivo, com, essa dificuldade extrema de reconhecer na diversidade uma beleza e uma favorabilidade, e não uma coisa a ser rejeitada, a ser controlada, a ser segurada, porque ela ameaça, porque ela desestabiliza, né. Como é que a gente cria uma dança mais favorável entre essas 2 coisas, falando com quem toma decisões e lidera processos por aí? A sua pergunta já traz algo que é muito importante, né, diversidade não é um tema corporativo, diversidade é fato. A Uhum. sociedade é diversa, É. né, assim como a natureza é diversa, se você perguntar o que faz um ecossistema rico, exatamente a sua diversidade, não apesar dela. Aham. Isso vale para a gente também, né, assim, a inteligência ela é coletiva e a gente, se desafia, a gente aprende a partir dessas múltiplas visões de mundo e de existência, que ajuda a gente a elaborar as grandes questões que impulsionam o processo de inovação que está ali pela frente. Mas o que que a gente fez, né, o que se a diversidade é natural, ela deveria ser desejada dentro dos espaços, né, de trabalho, dentro dessas dimensões, mas a discussão não é sobre diversidade, é sobre dinâmica de poder, Aham. né, não são sobre as diferenças, assim, a gente tolera a diversidade desde que isso não modifique a direção do poder, né, desde que isso não modifique essas estruturas de poder. E essa é a grande questão, assim, é como que a gente, entende que todo o código, né, corporativo e de outros espaços, ele existe, ele foi criado para que a gente tivesse uma manutenção dessa dinâmica de poder, ou seja, para que a gente estivesse representado dentro, né, onde tem poder, que a gente tivesse uma subrepresentação das populações para as quais a gente trabalha. Então a gente assina um pacto, um contrato social com uma sociedade que é plural e que é diversa. Quando a gente olha para o Brasil, recentemente saiu o estudo da Nature lá, é o país mais diverso do mundo. Uau. Aqui a gente tem o maior Pantone da Terra, ou seja, o maior número de, né, de cores de pele, a gente tem o maior número de texturas capilares, né, do planeta inteiro. Então você quer estudar muitas coisas, as pessoas olham para o Brasil, olham para a América Latina como esse grande caldeirão da diversidade, só que nos espaços de poder, a gente acabou normalizando a ideia de que essa diversidade, ela vai causar tensões e que a gente não quer essas tensões, o que a gente quer é um lucro de curto prazo, são movimentos de curtíssimo prazo. O que que acontece nos estudos que relacionam, resultados, diversidade, essa correlação entre a diversidade e o ambiente de trabalho? Os times homogêneos, eles entregam mais rápido e eles têm um nível de segurança e de autoconfiança muito acima dos times mais diversos. Se acham melhores, assim, né, Com porque certa arrogância. é o espelho, né, é essa câmera de eco, então eu não preciso questionar muito, porque eu estou conversando basicamente comigo mesmo, assim, com pessoas que têm uma visão limitada
da vida, dos problemas. Só que não, o tensionamento ele cai muito, porque te dá um conforto, a gente gosta do espelho, né, a gente gosta de conviver com pessoas parecidas com a gente, né, a gente se conforta na homogeneidade. Só que a gente só aprende na diversidade. É Ah, uma ideia que é simples, mas não é fácil. Porque a partir do momento que você tem uma diversidade maior nas mesas de tomada de decisão, a gente precisa melhorar a qualidade das nossas conversas, porque a gente vai trabalhar com olhar opositor. A gente precisa pensar em alternativa para que as vozes sejam ouvidas e a gente quebre a dinâmica de poder de quem pode falar, quem tem que se calar, qual voz importa, qual opinião é mais relevante, né? Então a gente precisa reorganizar uma dinâmica, né, de poder para abrir espaço para isso, nutrir um ambiente de segurança psicológica para que essa diferença ela possa trabalhar para a gente chegar num resultado melhor. Então a gente precisa desenvolver muito das habilidades humanas para que a gente possa fazer valer do grande benefício da diversidade, que é o que ela produz, né? O que ela produz? Ela produz a inovação e a criatividade. uhum, Só que os times vão demorar um pouco mais para isso, porque tem esse storm, né, essa tempestade ali que é da gente se reajustar a partir da modificação dessa dinâmica de poder. Só que a gente vai entregar melhor e por mais tempo. ah, É por isso que a conversa sobre diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho é uma conversa sobre futuro. É uma conversa sobre a nossa capacidade de ter organizações relevantes o suficiente por mais tempo para a sociedade que ela é plural e diversa e que demanda das organizações, né, produtos, serviços, atendimento, espelhos, né, eu quero me ver representada naquilo que eu estou consumindo. Então você tem, diversidade, equidade e inclusão como uma alavanca de transformação dos negócios e da sociedade, e não uma antítese ao resultado. exato. Não é apesar, Uhum, é exata a isso precisa estar inerente ao modelo de negócio, porque sem isso, é o que você trouxe, não existe inovação real sem a coragem de romper com os padrões que estão estabelecidos anteriormente. E só quem consegue fazer isso é um time mais diverso e mais plural. Essa é a comprovação, assim. sim. Então, mas é um exercício que o time de RH vai ter mais problemas, né, ou seja, vai ter que ter mais tretas, né, para resolver. As pessoas não vão saber se elas se sentem bem ou não, porque dá um desconforto, e não existe aprendizado sem desconforto. Se a gente estiver fazendo as coisas, estiver todo mundo muito confortável, provavelmente a gente está fazendo errado, a gente não vai ter espaço de aprender, de desenvolver. Então por isso requer todo um trabalho mais amplo, mas o resultado ele é sempre melhor. As empresas que já entenderam isso, né, mesmo diante de vários retrocessos que a gente vê, essas empresas se mantêm fazendo isso, e no Brasil a gente tem várias empresas exatamente acelerando iniciativas de diversidade, porque já entenderam que isso não é um tema à parte, isso é estratégia também de negócio, né, além de ser o certo a se fazer, além de ser o compromisso constitucional que a gente tem quando a gente tem uma empresa e a gente é responsável por essas decisões, mas é também a coisa mais inteligente a se fazer no final do dia. Não é inteligente não ter toda essa potência trabalhando junto para encontrar outras soluções para os problemas que a gente tem, né. Exatamente, né. Tem uma grande antítese entre queremos ser inovadores e criativos, mas queremos continuar sempre do mesmo jeito, né. Vai dar. Queremos ter uma empresa onde as pessoas estão no centro, mas desde que não seja a geração Z, desde que não seja milênio, porque essa turma não quer trabalhar, porque não sei o quê, né. Desde que tudo continue igual, pode mudar tudo por aqui, né. Esse é um baita E desafio de gestão da travessia corporativa. Que é todo mundo quer mudança, mas ninguém está afim de mudar, né. Ninguém está afim de sair do seu quadrado e ser desafiado, como você falou, né, fico aqui pensando e vejo e trabalho muito com isso, né, o quanto esse ambiente mais diverso, aonde a tensão aparece, aonde a treta aparece, exige habilidades humanas dessas lideranças, desses executivos, dessas pessoas que estão em posição de poder, muito mais desenvolvidas. Porque vão precisar conversar, vão precisar escutar, vão precisar lidar com o contraditório, vão precisar administrar emoções intensas, né, entrar em raiva, entrar em frustração.
entrar em sentimentos que precisam ser administrados para que não virem um processo violento, um processo de assédio ou uma relação tóxica ali dentro do trabalho, para que não afete a saúde mental das pessoas de uma maneira negativa, né? Cria um exército de exaustos, porque a gente está com uma lacuna de habilidades aí também para conseguir lidar com calma, respira, espera aí, vou dar uma volta, daqui a pouco eu volto. Inteligência emocional bem basiquinha. A gente investiu muito na humanização das máquinas, né, Uhum. e nesse processo a gente não se deu conta de que a gente acabou robotizando as pessoas. É. Então, não faz muito sentido a gente continuar com tanto investimento nos trecos, né, nas coisas, e a gente não fazer o investimento grande, urgente, para o desenvolvimento dessas habilidades que são essencialmente humanas, mas Uhum. muito potentes para a transformação e que sem elas, inclusive, a gente só vai estar dando muito poder para a estupidez humana se a gente continuar, porque a gente vai reproduzir nas máquinas aquilo que a gente conseguiu ou não resolver como sociedade, né, então não Exatamente. existe uma neutralidade daquilo que a gente está criando, ela está reproduzindo esses padrões. Agora, quais são os padrões que a gente quer interromper? Quais são os padrões que a gente a gente vem criando e precisa amplificar, e que só que para fazer isso, a gente precisa que essas vozes estejam na mesa, né, que essas pessoas que vão trazer essa visão mais ampla, elas estejam com espaço para contribuir, para trazer essa perspectiva, para desafiar as questões, e isso não significa a gente ficar parado sem fazer nada. Significa a gente ir construindo de uma forma melhor caminhos alternativos para que a gente possa resolver os problemas que a gente tem e não a gente se restringindo a achar que as coisas são somente a minha capacidade, o meu grupo de perceber a vida, os problemas, né. Sim, exatamente, né, poder, convidar para sentar à mesa todas essas vozes, todas essas perspectivas e poder ficar maior por causa delas, né, poder crescer mais por causa delas, né, eu acho que isso não tem possibilidade de construir condições favoráveis à vida sem que a gente, possa olhar com esse olhar de ecossistema de uma floresta saudável, né, que tem todo tipo de bicho, todo tipo de planta, todo tipo de fungo, inseto e tudo mais, e a dinâmica entre esses elementos todos é que cria as condições favoráveis à vida, né. Isso para mim é muito fundamental, assim, enquanto essa construção de futuros passa por esses lugares, né, de abrir espaço e olhar com um pouco mais de criticidade também, né, Grazi, porque, com redes sociais e desinformação e pirotecnias e algoritmos, a gente acaba, né, muitas pessoas acabam ficando muito acríticas a respeito do que recebem, a respeito do que é legal. "Ê, legal, vamos fazer terapia com o ChatGPT, né. Ai, que bom, não vou precisar pagar terapeuta". Então, não só isso, N milhares de outras coisas, né, que vão sendo vendidas e sempre me espanta a facilidade com que as pessoas engolem determinadas narrativas de mundo, de futuro, de sucesso, de o que é bom e que são tão visivelmente tóxicas e maléficas para elas mesmas e para quem está em volta, né. Então esse espaço aqui também é um convite, um exercício para a gente, poder refletir com um pouco mais de discernimento, né. Olhar, receber as coisas que o mundo traz para o nosso pra debaixo da nossa pele e pensar: "Mas será?", desconfiar, não construir perspectivas próprias, né, construir seu próprio jeito de olhar para essa realidade, coletivamente, é claro, mas também internamente, né. Tem uma psicanalista, brasileira, Sueli Ronick, que ela fala da micropolítica, né. Aquilo que acontece no mundo vai impregnando debaixo da nossa pele em padrões de comportamento, crenças, posicionamentos, reações que, na maioria das vezes, a gente não percebeu que isso veio habitar o nosso mundo aqui de dentro. Então tem uma revolução no sentido da gente ir tirando da gente essas cracas, né, essas placas de coisas que: "Deixa eu olhar se isso aqui é meu mesmo, isso aqui serve para mim, isso aqui é o tipo de vida que eu quero ter".
esse é o legado, como você falou, né, que eu quero deixar, ou eu vou ficar aqui reproduzindo isso de maneira normótica, né, sem nenhuma reflexão a respeito do impacto que o meu pequeno mundo tem no grande mundo, né. Acho que é muito sobre isso essa conversa também. E eu queria te trazer para pode falar, desculpa. É porque você trouxe essa questão das redes sociais, essa questão desses micro-universos que ficam alimentando. Na verdade, esse é um algoritmo de autoafirmação, né, Ah, assim, o algoritmo faz isso para que você, para que você perca aquilo que é tão fundamental, que é você duvidar das suas certezas. aham, Quanto as pessoas mais inteligentes que eu conheço são aquelas que duvidam, das suas certezas e que têm curiosidade na vida. sim. Curiosidade pela ideia do outro, curiosidade pela vivência do outro, curiosidade pelo lugar de percepção do outro. Essa curiosidade que me faz estar diante de uma situação e te convidar: "Ju, me ajuda a perceber isso, me ajuda a ver isso a partir de quem você é e daquilo que você traz no repertório que é diferente do meu. Ao invés de eu tentar te convencer daquilo que eu estou vendo, eu posso te fazer o pedido de me ajudar a ampliar a minha visão a partir daquilo que você está percebendo. Só que esse é um exercício que ele não está configurado nesses mecanismos que a gente tem usado, porque são mecanismos de autoafirmação o tempo todo. Você falou o ChatGPT como uma ferramenta terapêutica, qual que é o grande desafio aí? É você ter um algoritmo que vai te autoafirmar o tempo inteiro, que dificilmente vai te confrontar, que não vai fazer com que você, faça esses movimentos, porque você vai estar afirmando muito de quem você é ali. Dá para a gente problematizar, porque hoje nem todo mundo tem acesso a terapia de qualidade, a gente consegue trabalhar com tecnologia para amplificar um pouco disso, mas a gente traz juntos também esse risco, né, a gente tem reforçado há muito tempo de que o mundo é como a gente o vê, Aham. mas isso assim, eh, e quanto mais essas realidades elas estão ali compactadas e afirmando aquilo que você vê, maior é a sua ilusão de que o mundo, as coisas são exatamente assim. É por isso que quanto menos compartilhado, maior o sentimento de solidão. Então quando você fala assim: "Poxa, será que só eu estou vendo isso? Será que as pessoas não estão vendo essa coisa?" É também esse sentimento de solidão quando você não compartilha dessa visão de mundo com outras pessoas, né. Então a gente tem que ter essa coragem de sair dessas bolhas, e de ter essa curiosidade sobre essas outras perspectivas, até para que a gente possa ter a discordância empática. Continuo pensando como eu pensava, mas ao ter contato com aquilo que você pensa, eu considero, respeito, mas continuo discordando. Isso requer um exercício, né, muito grande, tem um gasto de energia envolvido. E vale muito a pena. A questão é que a conta na cabeça nem sempre é isso, assim, como tem muita energia envolvida, às vezes as pessoas preferem ficar no mal que elas já conhecem, do que ter que desafiar essa lógica, né. Sim, sim, poder olhar o mundo através dos olhos de outras pessoas e poder crescer a partir disso, né. É um baita de um exercício. E para a gente ir fechando, eu queria, te perguntar como é que você constrói a tua dança cuidadosa com o caos? O que que tem dentro do seu barco para enfrentar as tuas travessias, Grazi? Ju, e olha que o caos aqui tá grande, né, assim, quem tá aí participando dessa conversa, não sei se tem acesso a essa informação, né, mas eu sou uma pessoa que diagnosticada com câncer agressivo, que avançou pelo corpo, né, em metástase óssea, o que me coloca diante de todos os limites da medicina, né, e cuidados eu entro em cuidados paliativos, que é outra questão que a gente precisa falar mais, né, que não é sobre morte, é sobre vida, né, como que a gente melhora a qualidade de vida, faz redução de sintomas de uma doença grave. Então esse caos ele está instituído, assim, inclusive nas lógicas relacionadas a futuro, né, assim, esse futuro, né, como que você pensa futuro diante de um diagnóstico que te impõe
viver cada dia como se fosse o seu último dia de vida, deve valer para todo mundo, independente de um diagnóstico, mas que diante dele a gente tem um imperativo, né, da vida, esse imperativo, né, e esse pensamento. Como para mim essa temporalidade, né, passado, presente e futuro, e essa vontade gigantesca de ser coerente com a minha história, né, de deixar uma história que, se eu for lembrada, que eu seja lembrada por coisas relevantes e importantes, não por coisas que receberam aplausos, títulos, prêmios, mas por coisas relevantes para as pessoas, né, e consequentemente para o mundo. Esse é o meu pacto com a vida. Você trouxe, essa a vida no centro, né, esse é o meu pacto com a vida, que Uhum. vem a partir de uma lógica também que eu aprendi desde cedo, que tudo aquilo que a gente toca precisa ficar mais bonito depois que a gente passa. Isso significa que cada encontro, ele precisa trazer algo que a gente fique melhor depois dele. Não é mais felizinha, não tem nada a ver com isso, é melhor, aprendendo mais, se desafiando mais, se cuidando mais. Isso vale para as dimensões do trabalho, para as pessoas com as quais eu trabalho, com os times que eu faço parte, essas micro-interações. Então, eu acho que esse meu pacto com a vida é ele que tem me fortalecido para um momento como esse, assim, ele que me dá a ideia de que você precisa construir muita coisa antes de que venha uma grande crise, porque durante as crises você usa aquilo que você tem, aquilo Sim. que você construiu ao longo da vida. Então, se você não toma essa decisão para uma vida com mais sentido, e uma vida com sentido, eu não estou falando daquela coisa bonitinha, daquela frase idealizada, não. É você encontrar. Gilberto Gil tem uma ideia de que a pessoa é para o que nasce, sabe, é você encontrar aquilo que desde muito cedo te brilha os olhos, te dá energia de vida, te dá pulsão de vida, e você entregar isso em prol do coletivo, em prol da comunidade, para que esse coletivo fique mais bonito depois que você passa. Essa é uma relação tão visceral, tão radical com a vida, e que ela para mim faz tanto sentido que, independente do papel que eu ocupo, nos diferentes lugares que eu estou, as pessoas falam que eu faço muita coisa, eu falo: "Não". Todas elas se complementam, e elas se complementam num compromisso muito íntimo de que, independente do papel, o meu comprometimento é com esse futuro revolucionário que eu acredito, que ele é plural, que ele é inclusivo, que ele é cuidadoso, né. Então o que eu estiver fazendo, a conversa que eu estou fazendo agora com você, precisa ser coerente com isso, minha atuação executiva precisa, minha atuação como professora, como ativista para esses movimentos, né, vinculados ao mercado de trabalho. Então, tudo isso tá junto para me dar pulsão de vida, né, e essa pulsão de vida que todo dia eu abrir os olhos, eu falar: ganhei mais uma chance, e o que que eu vou fazer com isso?" Isso me dá muita força. Que não quer dizer que não tenham os momentos em que eu dou uma descansadinha e falo: "Ó, espera aí, deixa eu tomar fôlego, né, deixa eu chamar mais gente aqui, né, para poder cuidar de mim nesse momento", e eu tenho feito muito isso, né, eu tenho aprendido a receber cuidado de uma forma absurda, assim. Então acho que, fechando, né, acho que você traz muito essa ideia desse circuito pulsional de cuidado, que é: a gente precisa aprender a cuidar da gente, a Uhum. gente precisa necessariamente também cuidar das outras pessoas, porque não tem ninguém que fique bem sozinho, né. A gente cuidar das outras pessoas, mas a gente também aprender a receber esse cuidado e criando esse grande movimento, né, mais cuidadoso. Ao mesmo tempo, eu olho para outras pessoas que não têm os acessos que eu tenho, que estão atravessando momentos similares, e eu fico vendo como que a gente pode ampliar mais esses cuidados, para que outras pessoas tenham acesso a eles. O triplo negativo para mulheres é predominantemente encontrado em mulheres negras e jovens, Hum. e é um nível mais agressivo, é o que precisa de mais cuidados, assim, mas
onde que essas mulheres estão e qual é o acesso que essas mulheres têm para conseguirem estar bem, né, mesmo diante desse caos, conseguirem ter uma vida que está no campo do mistério, quanto que ela vai ser medida, né, em tempo, mas que ela pode ser ter uma qualidade suficiente para cada dia ali, né, uma qualidade de vida a que eles estão vivendo. Como que a gente garante esse acesso para mais, né? São Sim, perguntas que me inquietam todos os dias, né, desde que veio o diagnóstico, e eu acho que conversas como essa podem também amplificar essa rede de cuidado, né, trazendo mais pessoas para ampliarem isso. sim. Trazendo, né, e é isso que te acompanhar traz pra gente, né, essa pulsão de coragem e cuidado para a gente fazer essas perguntas, para a gente incluir mais gente nesse barco do né, da proteção à vida e como você falou, né, dos cuidados paliativos, de um olhar para a vida, de um olhar que crie condições favoráveis à vida. E eu acho maravilhosa essa tua ideia, esse teu pensamento, né, de que tudo que a gente toca precisa ficar mais bonito, porque eu vejo que isso é a tua respiração, assim, né, o teu livro, as tuas palestras, né, os lugares por onde você passa, né, tanta gente e a gente fica tão, mobilizado por esse amor com o qual você se relaciona com a vida e com tudo, né, e agora, né, com esse momento especial que você está vivendo, é uma escola viva, caminhar aí te acompanhando e caminhar do teu lado. Eu sou muito, muito grata por você ter tido esse espaço, esse tempo para a gente conversar. Saio muito inspirada, com o coração muito quentinho, assim, arrepiada aqui da nossa conversa, porque pensar futuro com esperança, cuidado, coragem e ativismo, acho que é a única forma que me contempla mesmo, assim. Eu quero muito que muitas pessoas possam participar dessa conversa e encontrar o seu jeito também de ser aquela medicina, né, para o nosso povo. Tem um pensamento indígena, né, dos povos originários que diz que cada alma que nasce numa comunidade é uma medicina para o seu povo, né. E poder, testemunhar e aprender com a medicina que você veio ser, é também ativar a medicina que cada um e cada uma veio ser. Muito grata, viu? Muito grata mesmo. Bonito isso, assim, tem alguns povos que dizem que cada pessoa que vem é um sol, e que a gente precisa nutrir esse sol, assim, né, para nos iluminar, nos aquecer. E para mim eu tenho certeza, né, que eu tô ao lado de uma pessoa que assim como eu, até o último suspiro, vai colocar o fôlego de vida em prol daquilo que a gente acredita, né, e é bom quando a gente se encontra com quem acredita que é possível fazer melhor, que é possível criar outras possibilidades, que é possível trazer mais pessoas, assim, cuidar de mais gente, criar essa sociedade cuidadosa, né, como uma prática nossa, como um acordo nosso, como um pacto nosso, né. Então eu fico muito feliz, muito grata, espero que essas conversas alcancem muitas pessoas, muitos corações aí, e que essa grande rede só se expanda. Eu fico muito feliz de fazer parte, ser um pequenininho, um elozinho dessa rede poderosa que está se formando aí. Muito obrigada. Todas somos, todos somos. Grata, um super beijo para você.